Bom, galera, é o seguinte, capítulo 7 da apostila de técnicas, vocês vão dar uma lida aí no conceito, né, no item 7.1, para saber o que são armaduras, tá? Aí no item 7.2 ele vai dar as categorias e classes, ou seja, 3 tipos de concreto armado que eu tenho, né? Ou seja, o 25, o 50 e o 60, tá? O que a gente mais usa é o 50 e o 60, ou seja, o aço que a gente vai usar, o CA50, esse aço ele é o que a gente usa na armadura longitudinal, são os ferros que vai na armadura longitudinal. Como que é essa armadura longitudinal? Deixa eu abrir aqui. Pronto, aqui ó, tá vendo? Essa barra verde aqui ó, é a armadura longitudinal, é no comprimento da viga, tá? Eu tenho essa amarela aqui que é a armadura de pele, e essas outras aqui de baixo também que são armaduras principais, são longitudinais também, certo? Então você vai ter aí a CA60, que é o que? É usado mais para fazer o estribo, ou seja, essa aqui ó, é o que faz a armação da viga, tá vendo? Ó? Esse ferrinho aqui, laranja, ó. Então esse aqui é os estribos. Então a gente usa o CA60, certo? Esse CA60, ele corresponde à sigla concreto armado, né? Tá bom? Então o número 50, 60, ele está se referindo também à tensão de escoamento, como está aqui a tabela 7.1, ó. O CA50, concreto armado, significa que o CA50 eu tenho 5.000 kg por centímetro quadrado, ou 500 MPa, tá? Tensão de escoamento, é uma pressão em que o aço ele começa a perder a sua, digamos assim, imagine aí como se estivesse esticando, beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos assim, como que seria isso aí. No item 7.3 ele vai falar do cobrimento da armadura, ou seja, quando vocês pegarem aí a apostila, der uma lidazinha, no cobrimento da armadura ele vai dizer que a classe de agressividade ambiental, a classe 1, 2, 3 e 4, né, ela vai aumentando. Agressividade fraca, ou seja, o item 1, né, obras que são construídas onde? Rural ou submersas, né? A obra de agressividade moderada vai ser aonde? Mais urbana. Obra de agressividade ambiental número 3, ela já é forte, ou seja, já é próximo ao mar ou de indústrias, né? E muito forte vai ser industrial e onde tenha respingos de maré. A 3, ela é marinha, ou seja, ela tem próximo ao mar, beleza? Então, a muito forte é quando realmente a água do mar bate na estrutura, ok? Então a gente vai ter o que? O risco de deterioração insignificante para 1, né? Pequeno para 2, grande para 3 e elevado para o item 4, ok? Aí você vai ver também a relação do concreto que vai cobrir o aço, certo? Então eu tenho aqui, ó, classe de agressividade 1, para laje vai ser 2 cm, para viga 2,5 e para todo tipo de concreto protendido eu tenho 3 cm. Então quanto maior a classe de agressividade, né? Ou seja, quanto maior vai ser o perigo de destruir, de deteriorização de agentes agressivos, né? Por exemplo, no item 4, que é onde tem obras no mar, né? Portos, essas coisas, né? Então você vai construir no mar, onde vai ter respingo realmente de água do mar. Então veja, são 4,5 cm para laje e 5 cm para vigas e pilares, beleza? Então bora lá. Então aqui a gente vai ter um modelo de armação no item 7.4. Geralmente o usual é assim, ó, tem uns apoios aqui, tá vendo, ó, esse triângulozinho que a gente viu em resistência, em estrutura, né? Então esses apoios aqui simbolizam o que? Outras vigas ou pilares, né? Então eu tenho essa viga aqui, certo? A armadura aqui superior aqui, ó, é a armadura negativa, né, ó? Essa aqui é a negativa e essa é a positiva. Por quê? Porque o peso vem em cima da viga, né? O peso da laje, um peso que vai estar sobre a laje, então sempre vai ser o que? Positiva. Aí só para relembrar, a gente do gráfico, né? Então assim, eu tenho uma viga aqui, ó. Eu tenho uma viga aqui apoiada, né, em pilares ou em outras vigas. Tem um carregamento que pode simbolizar qualquer tipo de coisa, mas eu tenho um carregamento específico aí, beleza? E eu tenho o que? A configuração, né, de um momento positivo, ó. Lembra que para baixo é positivo, para cima é negativo. Então eu tenho esse momento aqui, ó, da viga positiva. Então significa que essa viga ela tende a fazer esse, tá bom, deslocamento. Então as ferragens positivas estarão agindo aqui embaixo, beleza? Que é justamente essa aqui, ó, azulzinho, ó, as ferragens positivas, as longitudinais. Essas amarelas aqui são armaduras de pele, tá bom? Que vai dar mais proteção à viga para que ela não sofra esforço cisalhante, para que venha a combater esses esforços. E aqui é os esforços, tá bom? Essa verdinha aqui é as armaduras, ou seja, as barras que vão confrontar o esforço negativo ou o momento negativo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu estou todo enrolado aqui, que é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio. Continuando, então a gente tem aqui, ó, tipo de armação. No caso dos pilares, a longitudinal vai ficar em pé, né? Porque o pilar está em pé, e os estribos são esses aqui, vão ficar deitadinhos.
E na sapata, né, independente de ser bloco quadrado ou não, sapata, enfim, qualquer modelo, eu tenho tipo uma grelha. Por quê? Porque todo o peso vai lá para baixo, né, da estrutura. Então ela sofre esse deslocamento aqui, ó. Então ela vai tentar barrar esse deslocamento. Então ela tem ferro no sentido horizontal e no sentido, desculpa, nos dois sentidos, né? Ela é deitada lá, tá bom? No plano. Então ela tem um sentido, vamos supor, X e Y, né? Ou seja, perpendiculares entre si. Vai ficar uma malha, tipo uma grelha, tá bom? Para confrontar em todos os sentidos o movimento, mesmo sem deslocamento aí, compressão, sobretudo a sapata, mas vai se tornar um momento positivo sobre ela, beleza? Aí no item 5 a gente vai ter a interpretação da nomenclatura de projeto. Os projetos de estruturas possuem, além das dimensões do elemento estrutural, largura, altura e comprimento, né? Então a gente vai ter aí uma simbologia, tá bom? Que a gente vai ter sempre, é esse modelo aqui, ó, N5, 2, símbolo do diâmetro, que é esse aqui, 10, que é o número do diâmetro, tá? E o C, que é igual a tanto, ou seja, N5 é a posição do ferro lá no projeto, o 2 é a quantidade de ferro N5, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho 2 barras N5, beleza? Aqui o diâmetro é 10 centímetros, ou desculpa, 10 milímetros, né? Então, o diâmetro da barra vai ser 10 milímetros. E o comprimento de cada barra é 505 que? Centímetros. Então, eu tenho 5 metros e 5 centímetros de barra, ok? Então, essa aqui é a nomenclatura da estrutura de uma armação, de uma viga, no caso, suponhamos, né? Então, veja aqui, nessa anotação também encontra-se um complemento do tipo C20. Isso significa que a anotação se refere à armação dos estribos. O número que aparece após o C barra. Sempre que tiver esse C barra, a gente tem a nomenclatura dos estribos, ó. Então, eu tenho um número de estribos e ele vai dizer C barra. Esse C barra significa a distância entre eles. Então, daqui para cá, ó, desse estribo para esse estribo, eu tenho 20 centímetros. Então, dentro da viga, eu vou ter a cada 20 centímetros um estribo. Então, cada estribo aqui mede, ó, 1,20 m, tá vendo? Ó, 120 centímetros, ou seja, 1,20 m. Aí aqui a gente tem, ó, novamente aí um exemplo, né? Armaduras superiores, armaduras inferiores e as costelas ou laterais, ou a gente pode chamar de pele, beleza? E os estribos é esse ferrinho aqui, ó, que está fazendo esse formato. E a gente vai continuar aí. Aí aqui a gente tem um modelo de uma viga, tá? Em projeto já estrutural, beleza? Então o que é que a gente vai fazer aí? Observe. Aqui ele diz no projeto lá, viga V3, né? Ela mede 25 por 43, beleza? Então ela tem 25 centímetros de largura, tá? E por 43 de altura. Então, você vem aqui, ela tem um comprimento de 4,50 metros, ó. O comprimento vai daqui para cá de 4,50 metros, né? Ó, certo? Esse comprimento total. Ela tem 23 barras N8, ó. Tá bom? Então as 23 barras N8 é essa aqui, ó. E no caso vai ser estas barrinhas aqui, ó. Daqui para cá, beleza? Ele tem 4 barras N7, que é essa aqui, ó. Que tá fazendo essa volta, tá vendo? Ele tá identificando quem é. Então vamos aqui. Eu tenho 30 centímetros de dobra aqui nessa armadura negativa, ó, 30 centímetros aqui dobrando aqui. Ele vem reto 4,45 metros, tá vendo? Ó, todas as medidas estão em centímetros. Então vídeo 4,45, né? 4,45 metros e desce mais 30. Então o comprimento dessa barra é quanto? 30, né? Mais 4,45 mais 30, que vai dar um total de quanto? 4,45 mais 30, 4,75 mais 30, 5 metros e 5, né? Ó, tá aqui, ó, 5 metros e 5. Quantas são? N5, tá vendo aqui, ó, N5, ó, deu bem aqui, ó, 2 N5 e 2 N6. Então tem 2 N5 com um diâmetro de quanto? De 10 milímetros. E o comprimento, como eu acabei de somar, 5 metros e 5. E ele tem mais 2 barras com diâmetro de 8, ó, na mesma posição, ferragem negativa, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é ferragem negativa e essa é ferragem negativa, tá bem aqui, ó, 2 N5, 2 N6. Então essas ferragens de cima, mais uma vez, são as ferragens negativas. Então eu tenho 2 barras de 10 milímetros, que vai ser a N5, e tenho 2 barras de 8 milímetros, que vai ser a N6, porque eu não posso misturar, porque são pesos diferentes. Lembre que a armadura a gente compra por peso. Aí aqui na barra N7, ó, que já é as barras positivas, que são as de baixo, ó, que são essas aqui, ó, tá vendo? N7, essa barra aqui, ó. Então essa barra N7, eu tenho quanto? Eu tenho 4, ele até botou aqui, ó, 4 N7, então N7, 4 barras de quanto? De 10 milímetros. Qual é o comprimento dela? A mesma coisa, 5 metros e 5, ó, beleza? Então aqui a gente tem a seção, ou seja, como se eu cortasse aqui, ó, nesse sentido,
beleza? E aqui ele tem a seção, que é o detalhamento do estribo e das barras. Então veja, eu tenho as 4 barras, né? Ó, que eu falei, ó, N7, tá vendo aqui, ó, 4 barras N7. É como se eu viesse aqui, vamos aqui, ó, como se eu tivesse essas 4 barras, tá vendo aqui, ó? Então as positivas vai ser essas 4, ó, 4 barras N7, né? E aqui ficaria a N5, essa aqui N6 e essa N6. Por coincidência, bem parecido, né? Então vamos aqui, ó. A N8 vai ser os estribos, tá vendo? Então vai ser os estribos, né? Tá aqui, ó, N8, ó, N8, estribo. Então esse estribo ele tem 38 aqui, 20 aqui, 38 aqui, 20 para fechar aqui, 5 de dobra aqui e 5 de dobra aqui. Então eu tenho 5, 5, 10, né? Com mais 40, que é 20 mais 20, 50. Com 38, com 38, eu vou estar com um total de 1,26 m, tá aqui, ó. E ele bota aqui, ó, com 20. O que é isso com 20? Na verdade era para ser barra 20, ou seja, a cada 20 centímetros. Então a distância desse estribo aqui para esse aqui é 20 centímetros. Vamos lá para o caso lá. É como se eu tivesse esse estribo aqui, ó, laranjinha, tá vendo? Ó? E a distância para esse fosse que daqui para cá 20 centímetros. Beleza? Então recapitular isso aí, cai em cima disso aí, que é o que eu vou focar na prova. Aí aqui tem, a gente vai produzir depois de toda a coleta, tá, dos projetos, através de aqui tudo isso aqui, ó, a gente consegue quantificar as barras. Então eu vou para cá, então vamos tentar lá. N é a posição do aço na estrutura, né, como vocês viram aqui, ó, N5, N6, N7 e N8, tá, é as barras dessa viga. Aí você vai ter o diâmetro de cada uma, né, que é essa simbologia aqui, ó. Eu vou ter a quantidade de barras na posição considerada, vou ter o comprimento em metros de corte da barra de aço e o comprimento total. Então essa tabelinha aqui, ó, vocês vão montar uma tabelinha dessa para mim, que eu vou cobrar na prova, beleza? Então vamos lá, eu tenho um N12, eu vou passar o projeto para vocês, tá? E vou dizer que cada um vai ficar com a viga número tal, e vocês vão só coletar essas informações. Essa vai ser a prova, um trabalhozinho praticamente, né? Coisa, já que nós estamos na facilidade aí da vida, através dessa aulas à distância. Então vamos lá, então você vai ter aqui, vamos supor, N12 é um exemplo, N12, né, que ou seja, a viga está lá com a barra N12, ela tem uma posição, você vai encontrar o diâmetro dela, que é de 10 milímetros. Qual é a quantidade? Em todos os meus projetos eu tenho 20 vigas, então se eu tenho 4 barras, eu teria 80, né? Nesse caso aqui, nesse projeto, que é um exemplo, tá? Um exemplo, aqui é um exemplo fictício, eu não tenho nenhuma barra para identificar isso aqui, então eu teria 72. Se eu tenho um comprimento de 5,20, então eu só multiplico 70 vezes 5,20, eu tenho um comprimento total da barra, tá vendo? Então se você multiplicar a quantidade de barra vezes o seu comprimento, é a mesma coisa que você sai somando de uma por uma ou multiplica, né? 372,40 metros é o total. Quando eu passar para vocês qual é o peso, qual é o peso por metro, aí só multiplica esse 374 vezes 40, a gente tem o peso total das barras de quem? Do N12. Veja que pode se repetir, ó. A N15 é em outra viga, por quê? Mas ela é ferro 10, ela é o mesmo ferro, mas ela tem medidas diferentes, ela é 10 e 25, certo? Então a quantidade de barras são 120, então eu vou ter 1.230 metros de ferro na N15, e na N12 eu vou ter 374, então veja, na 17 eu também tenho o ferro 10, beleza? Só que eu só tenho o que? 12 barras, então suponhamos que isso aqui são um projeto já grande, né? Com várias barras, várias vigas aí, vários ferros. Então nessa N17 aqui, ó, veja, eu tenho 2,36 metros, mas eu tenho 12 barras. Quando eu multiplico 12 vezes 2,36, vai me dar um total de 28,32. Quando eu for fazer o somatório de todas as barras de 10 milímetros, aí eu somo 28,32, que é a quantidade de metro, né, total da N17, vou somar com a N15, que é 1230, e vou somar com a N12, 374,40. Eu falei até um exemplo na sala de aula, mas é porque faz tempo e vocês não lembram. Mas é mais ou menos isso. Então eu vou somar 374,40 mais 1230 mais 28,32. Eu vou ter o comprimento total das barras de 10 milímetros. Aí eu multiplico esse comprimento total, né, porque eu somei essas três, e vou encontrar quem? O peso por metro, né? Ou seja, o peso total das minhas barras 10. Porque quando a gente vai comprar o aço, eu já falei para vocês na sala de aula, a gente compra por peso, beleza? Então tá aqui o diâmetro da barra, né, ó. O diâmetro da barra, eu tenho um comprimento total
quantos quilos eu vou ter por metro, tem um quilo total, e ainda dou 10% em cima do quilo total para poder comprar, tá? Que são as perdas, as dobras, quando eu vou dobrar uma barra, quando eu vou cortar, então tem as perdas, né? Tipo, nunca vai bater você comprar uma barra aí, sei lá, as barras são de 12 metros, aí você vai cortar 11, aí sobra 1, né? Aquele pedaço ali provavelmente é uma perda, então a gente acrescenta 10%, tá ok? Então tá aqui, ó, o resumo final. Então vamos lá, eu tinha 10, né, ó, a barra 10, só relembrando, então deu 1.632,72, né? Eu tenho um peso por cada metro é 0,63, tá? Ou seja, cada 1 metro da barra 10 milímetros, cada 1 metro da barra de 10 milímetros pesa 630 gramas, tá? Metade, mais da metade, um pouco de 1 quilo. Mas eu tenho 1.632 metros. Eu multiplico 1.632 vezes 0,63. Eu tenho 1.028 quilos. Tá bom? Acrescento 10% em cima de 1.028 e tenho um total de 1.131,47. Ok? Então, quando a gente for fazer as contas, vai ser mais ou menos aí que eu vou cobrar de vocês, tá bom? Os arames, ele vai falar que eu não vou cobrar nada por isso, tá bom? A gente já adianta aqui. Aí aqui ele fala como é que faz o corte. Eu posso cortar tanto com alicate como tem uma policorte, uma máquina que a gente corta, tá? Com os discos de corte, como se fosse uma espécie de maquita, lixadeira de grande porte. E aqui eu tenho a dobra, né? Quando eu vou dobrar o aço, ele está seguindo aí o gancho, o detalhamento para fazer os estribos, que é a armadura que a gente dobra, né? Esse aqui é o detalhamento, gente, da hora de amarrar o estribo nas estruturas, ou seja, nas barras longitudinais, e nas armaduras de pele também, tá bom? Aí a gente tem um plano de corte, né? Geralmente isso aí é para galera do planejamento, quando vai fazer o projeto. Aí fala sobre os cuidados, tá bom? E aqui a gente tem os espaçadores, ó, para quando for concretar. Ele fala também das telas soldadas, tá bom? Que a gente pode usar em vários setores. A gente tem espaçamento das telas soldadas tanto no comprimento vertical como na horizontal, 10 por 10, 10 por 15, 15 por 15, 10 por 20, 10 por 30. E esses ferros aqui eles podem ser de 1, de 2, de 3, de 4 até 5, tá? Milímetros. E tem diversas formas, materiais, beleza? Então a prova consta exatamente nisso. Eu vou passar um projeto para vocês, só vou querer que vocês montem essa tabelazinha aqui, ó, tá bom? É para vocês saberem identificar, saberem interpretar um projeto, né? Eu vou passar uma viga semelhante a essa, beleza? Então vocês vão identificar as quantidades de ferro, né? Tanto o estribo como a negativa, a positiva, a de pele, como se tiver, joga nessa tabelinha e depois calcula uma tabelinha como essa, beleza? Então é exatamente o que eu vou cobrar de vocês.